Olá, pessoas queridas, sejam todas e todos bem-vindos para mais um vídeo no canal Professor Possani. Eu vou gravar esse vídeo e mais vários, eu preparei pelo menos 4, falando de teoria de grupos e aplicações. Grupo é um exemplo de uma estrutura algébrica muito bonita, tem uma teoria linda, cheia de resultados surpreendentes e muito cheia de aplicações. Então, nos próximos vídeos eu vou falar ainda de grupos e de algumas aplicações importantes. Tem aplicações muito bonitas na geometria. Então, a gente vai começar com uma estrutura algébrica abstrata e depois nós vamos estar falando de coisas muito concretas de geometria. Então, nesse primeiro vídeo eu vou apresentar o que é um grupo. Então, uma estrutura algébrica, né? Algo bem abstrato. Então, aquela visão que a gente apresenta de forma que eu tenho chamado nas minhas aulas de axiomática, porque eu não dou nenhuma construção real do que é o elemento de um grupo, eu faço a coisa abstrata. Seja G um conjunto do quê? Pode ser qualquer coisa, que tenha uma operação a gente pensa intuitivamente é uma conta, exemplos de operações, multiplicação, soma de números, composição de funções, produto de matrizes, um monte de coisas que a gente chama que é uma operação. Então tem uma operação que atua em um par de elementos do grupo e dá um elemento novo do grupo que eu estou indicando por esse símbolo. Eu peguei um símbolo que não é nem exatamente o vezes, nem o soma e nem o composição. Eu peguei uma bolinha um pouquinho maior para indicar que é uma operação genérica. Se essa operação satisfizer 3 propriedades, que a gente trata como se fossem axiomas, que quaisquer 3, a ordem temporal, importante isso, temporal, não faz diferença, quer dizer, se eu fizer primeiro o B operando com o C e depois operando com o A, dá a mesma coisa que se eu fizer primeiro o A operando com o B e depois operando com o C. A gente chama isso propriedade associativa. Não confundir com a comutativa, que eu já vou falar daqui a pouquinho, quando você troca a ordem espacial. Aqui, a ordem espacial está mantida, A, B, C, A, B, C. O que está alterado é a ordem temporal, quem eu opero com quem primeiro. Aqui é o B com C, aqui é o A com B. Então, associativo. Tem elemento neutro, propriedade 2. Existe um elemento que a gente costuma indicar por E, às vezes por símbolo de 1, tal que se você opera com ele, não acontece nada com o elemento. Operar com o elemento neutro dá o próprio elemento que está sendo operado. E existência de inverso. Qualquer elemento do grupo, tem um elemento inverso, tal que operando dá identidade. Essa é uma ideia clássica de inversão em matemática. Fiz até um vídeo sobre isso, que chama Ideia de Inversão em Matemática. Em que, o que é inverso em matemática? Você tem um elemento, você tem que ter uma operação, um elemento neutro. Inverter é pegar esse elemento, operar com um segundo elemento e dar o elemento neutro. Então, no grupo, todo mundo tem que ter elemento inverso. Só para vocês saberem, o primeiro cara que sistematizou o estudo de grupos foi o Galois, Évariste Galois. Eu até fiz também um vídeo sobre a vida do Galois. Começo do século XIX, primeira metade do século XIX. Teve uma vida muito dramática, morreu muito jovem. E o Galois, ao construir a teoria de grupos, ele resolveu alguns problemas cruciais em matemática usando teoria de grupos. Isso é uma coisa absolutamente notável. Na faculdade de matemática, hoje, a gente tem disciplinas, livros que estudam uma coisa que nós chamamos teoria de Galois.
Duas consequências do estudo de Galois usando grupos, então seriam as duas aplicações iniciais. Uma é que, tirando equações de grau 1, 2, 3 e 4, de grau 5 para cima, não existe fórmula resolutiva genérica. Então, a equação de grau 2 tem aquela fórmula do delta, que nós conhecemos. Grau 3 e 4 tem umas fórmulas com radicais, com raízes, que são mais complicadas, ninguém sabe de cor. E a partir de grau 5, o Galois mostrou que não existe. Olha que coisa interessante que ele provou. É complicado de entender o que ele provou. Ele provou que para uma equação genérica de grau 5, completa, com incógnita elevado a todas as potências de 5 até constante, é impossível encontrar uma fórmula geral que se aplique a toda a equação e que dê a solução, dê o valor da incógnita, x, e que nessa fórmula geral a gente tenha a expressão por radicais, raízes, grau 1, 2, 3, 4, 5, não importa, uma fórmula por radicais. Isso ele provou que não existe. Existem algumas equações particulares que eu posso resolver. Por exemplo, a equação x elevado a 5 igual a 32, eu posso resolver e escrever que x é raiz quinta de 32. Isso faz sentido, mas é para uma equação particular. Essa equação de grau 5 eu sei escrever a solução como raízes, com uma forma de radicais. Mas para uma equação qualquer, o Galois provou que isso não existe. É engraçado, né? Como assim? Provar que uma coisa não existe e uma coisa que é obter uma fórmula. A primeira ideia intuitiva que passa na cabeça da gente é assim: até agora ninguém encontrou essa fórmula, mas como é que você vai provar que é impossível encontrar? Pois é, o Galois provou que é impossível. Junto com isso, ele provou que aqueles problemas clássicos dos gregos, dividir um ângulo genérico em 3 partes, fazer a quadratura do círculo e fazer a duplicação de um cubo, também não tem solução com régua e compasso. Tudo isso usando teoria de grupos. Ainda não dei nenhum exemplo de grupo, né? Mas antes de dar exemplo, se ele for comutativo, se a ordem espacial não importar, AB igual a BA, então o grupo chama-se comutativo ou abeliano. Exemplos de grupos. Bom, olha que tem uma coisa meio conflituosa. Tem muito pouca exigência para uma coisa ser grupo. Eu já falei sobre o que é um espaço vetorial, o que é um corpo. Tem um monte de axiomas. Grupo só tem 3. Isso facilita a vida para que uma coisa seja grupo. Não tem nem que ser comutativo. Mas tem uma coisa que restringe, que é ter que existir inverso para todo mundo, sem exceção. Então, vamos começar a ver exemplos. Os inteiros com a operação de soma é um grupo e é até comutativo. O inteiro com a operação de vezes, não. Por quê? Porque nos inteiros não tem inverso. Isso impede que os inteiros multiplicativos sejam um grupo. Reais com vezes, não. Ah, mas peraí, nos reais não tem inverso? Lá nos reais eu tenho 2, eu tenho o meio. Eu tenho raiz de 3, eu tenho 1 sobre raiz de 3. No conjunto dos números reais tem inverso multiplicativo, mas precisa ter inverso multiplicativo para todos os elementos, sem exceção. E nós sabemos que nos reais o 0 não tem inverso. O número 0 não tem o 1 sobre 0. Então, reais multiplicativos também não é um grupo, porque falha a existência do inverso para um elemento. Já não pode ser grupo. E claro que se eu pegar os reais sem o 0, reais asterisco, que a gente indica, os reais diferentes de 0, com a operação de vezes, aí é grupo.
Esses grupos todos que eu falei aqui são grupos infinitos, têm infinitos elementos. Existem grupos finitos. Por exemplo, SN é o grupo das inversões, as permutações, desculpa, troquei a palavra. Grupo das permutações. Deixa eu dar bem o contexto. O que eu estou falando? Quem que é o SN? O SN é o conjunto das funções que estão definidas no conjunto 1, 2, 3, N até o próprio conjunto 1, 2, 3, N e que são bijeções. Uma permutação é uma função bijetora de 1n em 1n. Corresponde àquilo que a gente ensina na análise combinatória. O que é uma permutação? É pegar n elementos e trocar de ordem. Então você faz uma fila com os n elementos. Por que eu posso olhar para isso como uma função? Porque assim, eu digo quem é o primeiro da fila, o segundo da fila, o terceiro da fila. Então eu associo um elemento à posição 1, um elemento à posição 2, um elemento à posição 3. Eu estou automaticamente, quando faço uma fila, dizendo quem é a imagem do 1, do 2, do 3, que é justamente a posição de cada elemento na fila. Esse grupo, o SN, é um grupo com composição. E esse é um grupo finito. Eu vou fazer um vídeo só para falar dele. Sabe onde que a gente usa esse grupo das permutações? Num lugar que surpreende muita gente. No estudo de determinantes. E eu vou fazer um vídeo só para falar do grupo das permutações. Ele é um grupo super importante. Também o grupo das matrizes inversíveis de ordem n. Olha como o grupo é uma coisa genérica. Matrizes invertíveis, portanto quadrada, né? Só matrizes quadradas são invertíveis, de ordem n. Com que operação? Produto de matrizes. Isso é um grupo infinito. Um outro exemplo é o conjunto de todas as funções de R em R bijetoras. Isso é um grupo com a função composição de funções. Então, tem aqui uma grande quantidade de grupos. Por exemplo, a composição de funções e matrizes, e o SN, porque também é composição de funções, não são abelianos. Eles não são comutativos. Por quê? Porque a composta de funções não é comutativa, porque o produto de matrizes não é comutativo. Deixa eu contar uma anedota para vocês. Quando dando aula de matrizes, e eu falo para os alunos que matrizes não é comutativa, eu lanço um desafio para os alunos. Falo, olha, vamos construir duas matrizes 2 por 2 e vamos multiplicá-las nas duas ordens, AB e BA. Matrizes 2 por 2 multiplicadas dão matrizes 2 por 2. Aí eu lanço o seguinte desafio para os alunos, como se fosse uma aposta. Eu falo para eles o seguinte, então tá, então para vocês não dizerem que eu preparei o exemplo, eu vou pedir para vocês me dizerem os números que vocês querem que eu coloque aqui. Vamos colocar números inteiros e não vamos colocar número muito grande, porque senão a conta fica muito chata. E aí eu peço para os alunos escolherem de forma livre, aleatória, elementos para fazerem a montagem dessas matrizes. E eu falo para eles, se vocês chutarem um número para pôr na primeira, na segunda, daí eu inverto e faço o produto numa ordem na outra, garanto que vai dar diferente, porque o produto de matrizes raramente dá igual. É muito raro o produto de matrizes trocando a ordem dar igual. Os alunos ficam meio surpresos, eu nunca perdi a aposta.
Até hoje nunca aconteceu dos alunos chutarem entradas por acaso e resultar comutativa. Vou fazer aqui sem pensar muito, tá? Não preparei isso aqui, não. Se der errado, eu vou passar vexame aqui com vocês, vou ter que regravar. Olha só, esses números eu estou sendo muito sincero, tá? Eu coloquei aqui totalmente por acaso. Agora vamos fazer o produto. Lembra do produto de matrizes? Assim, assim. Olha só, 1, 1, 2, 0. Primeira entrada aqui, 1. 1, 1, 5, 3. 5, 3 dá 15 com 16. Pronto. Olha só, aqui deu 1, aqui deu 16. Pronto, são diferentes as matrizes. Nem preciso terminar de fazer a conta que elas já são diferentes. O produto de matrizes é altamente não comutativo. O grupo das matrizes é um grupo altamente não comutativo, não abeliano. Composição de funções também não é comutativo. Escreve exemplinhos simples, você pega uma função aqui, x ao cubo e 2x mais 1. Se você compuser numa ordem na outra, já vai dar diferente. Então, é difícil um grupo ser comutativo. Quando a gente estuda a teoria de grupos em álgebra, os grupos comutativos formam uma categoria importante e têm propriedades especiais, e os algebristas se dedicam fortemente a isso. Os grupos finitos, eu só dei um exemplo por enquanto, o SN, os grupos finitos são muito importantes. Eu gosto muito de usar a teoria de grupos para problemas de geometria. E uma coisa que a gente faz muito em geometria, estou já dando um spoiler dos vídeos que eu vou gravar, a gente tem uma figura geométrica. A gente quer entender a simetria dessa figura, quanto que essa figura é simétrica. Quem mede isso são as maneiras que você tem de rodar a figura sobre si própria, de refletir a figura e ela cair sobre si própria. Uma figura que seja altamente não simétrica, você não consegue, se você rodar, ela não volta em si mesma, porque ela é irregular. Se você tem uma figura que tem muita simetria, você consegue fazer rotação, reflexão e ela cai sobre si própria. Então, para entender na geometria simetria, a gente usa aplicações do conjunto nele próprio e tenta descrever isso. E o que são essas aplicações que mandam o elemento nele próprio? Isometrias e formam um grupo. O grande estudo de semelhança, de congruência, de simetrias dentro da geometria é feito usando teoria de grupos. E eu vou fazer uns vídeos sobre isso. Um teorema que eu acho super bonitinho diz assim, que se G é um grupo finito e H contido em G é um subgrupo. O que é um subgrupo? Subgrupo é uma parte do conjunto maior, que se você olhar, ele satisfaz as propriedades desse grupo, então ele é um grupo pela sua própria natureza. Então, se isso acontece, o número de elementos do H é um divisor o número de elementos de G. Então, esse, por exemplo, é um resultado típico de teoria de grupos finitos, muito bonito, muito elegante, e a teoria de grupos tem uma série de resultados desse número. Esse grupo aqui das permutações, ele tem n fatorial elementos. A cardinalidade dele é n fatorial. Então, se você quiser saber subgrupos aqui dentro, você tem que pegar os divisores do fatorial, e que são, né, a gente sabe que o fatorial são os produtos de todos os números. Então, isso é um mundo super bonito estudar a teoria de grupos. Tem um resultado que é muito surpreendente, que eu vou contar para vocês. Os grupos finitos são em grande número, mas os matemáticos conseguiram classificá-los. Classificar é dizer o seguinte, faz categorias de grupos que são parecidos uns com os outros, que são o que nós chamamos em matemática de isomorfos.
Isomorfos quer dizer, né, o G é isomorfo ao grupo G', se tem uma aplicação bijetora que leva um no outro e que respeita as operações. Ou seja, eles se comportam do mesmo jeito, é como se você só trocasse o nome dos elementos, né? Eles se comportam praticamente do mesmo jeito. E os grupos finitos, que são em grande número, foram totalmente classificados. Agora, olha só que coisa surpreendente. Começou a classificação dos grupos finitos, está completa. Já foi feita e foi um trabalho coletivo. O primeiro trabalho tentando começar a classificar é de 1955. O trabalho foi terminado em 2004. Foram 500 artigos publicados. Mais de 100 matemáticos participaram. Então, em 1955, alguém lançou o projeto. Vamos classificar os grupos finitos. Então, nós precisamos achar categorias básicas e ir provando que qualquer grupo finito ou é de um jeito, ou é do outro, ou é do outro. Isso que seria classificar. Isso tomou 500 artigos durante quase 50 anos. Houve um momento, um pouco antes de 2004, que acharam que tinha terminado, depois perceberam que tinha uma falha, e em 2004 chegaram à conclusão que o trabalho estava terminado. E o que é o enunciado é que existem 4 grandes categorias. A categoria não tem um grupo só, as categorias são por natureza. Então é assim, categoria 1 tem uma descrição, os grupos dessa categoria têm tais e tais propriedades. Categoria 2, os grupos dessa categoria têm tais e tais propriedades. Categoria 3 e categoria 4. E daí mostraram que qualquer grupo finito é isomorfo a algum grupo de uma das grandes categorias, quer dizer que só tem 4 grandes classes de grupos finitos. É um teorema gigante, hercúleo. Olha o esforço coletivo que isso fez. Foi um trabalho magnífico e coletivo, que foram mais de 100 pesquisadores que se envolveram ao longo de décadas nesse esforço. Teoria de grupos é uma teoria lindíssima. Para quem quiser ser matemático, é uma teoria muito linda para estudar. Ela está muito já avançada, né? Desde Galois, muita gente já trabalhou com grupos, é uma teoria muito consolidada. Como vocês estão vendo, já os grupos finitos estão todos classificados. Mas é uma teoria lindíssima. Assim, uma parte da matemática que eu, quando estudei na faculdade, estudei com muito gosto. É uma coisa que tem uma elegância muito grande. Tá bom?